Eita, fala moçada, beleza? Eu tô aqui para mais uma videodica para vocês de assuntos que nós estamos trabalhando em sala de aula, de assuntos assim relevantes para vocês entenderem o conteúdo da geografia, das ciências humanas, tendo como vista o Enem, né? Bom, e hoje o nosso tema são as crises do capitalismo. Bom, nós vimos em sala de aula que o sistema capitalista ele sobrevive com base em alguns aspectos, como por exemplo a obtenção do lucro, um mercado consumidor cativo, uma obtenção sempre constante de matéria-prima, o mercado precisa estar sempre atuante, a questão da propriedade privada, que é uma das características do capitalismo. Nós vimos ainda que o capitalismo ele vem se reestruturando desde lá do século XV, do século XVI, com o capitalismo mercantil, depois com o capitalismo industrial e, mais recentemente, né, o período que nós estamos, o capitalismo financeiro e agora uma fase nova, né, que é do financeiro informacional. Uma coisa que é bom a gente ter sempre em mente, o capitalismo ele tem crises que são cíclicas. Então qualquer país do mundo tem crise, não é só o Brasil, né? Qualquer crise que é relacionada ao capitalismo tem uma origem que é o mercado. Sempre, né? E o mercado ele é refém do governo, seja da sua participação direta na economia, seja da sua não participação na economia. Então o governo, de certa forma, seja ele liberal, seja conservador, se aderiu ao sistema capitalista, sempre vai haver crise. Tem duas crises que tiveram um destaque muito grande no contexto histórico recente nosso. A crise da Bolsa de Valores de Nova York, em 1929, considerada assim a Grande Depressão, e a crise imobiliária dos Estados Unidos, recente agora de 2008. Então vamos fazer uma breve análise das duas. Né? A crise de 29 foi a quebra da Bolsa de Valores. Então nós precisamos analisar o contexto histórico. O que estava acontecendo no mundo naquele período? Então 1929 foi um período assim que vinha o ápice da segunda revolução industrial. Então eram produções em série, produções constantes, muito estoque de mercadorias, né? Outro contexto que a gente precisa analisar foi a Primeira Guerra Mundial, que finalizou em 1918. E o principal mercado consumidor dos produtos industrializados norte-americanos era a Europa, né? Os países europeus, principalmente os países da Europa Ocidental. Alemanha, França, Inglaterra. E esses países estavam destruídos por causa da guerra. Estavam fragilizados economicamente por causa da guerra, né? E como consequência, deixaram de comprar produtos norte-americanos, estadunidenses, que mantiveram a sua produção alta. Então, você produz muito e não tem para quem vender, obviamente, né? Esses produtos vão ficar em estoque, os comércios, as indústrias não vão ter dinheiro para investir no sistema financeiro, no sistema bancário, nas bolsas de ações, e como consequência aconteceu o que aconteceu lá, né? Naquela quinta-feira negra, né? A quebra da Bolsa de Valores de Nova York, que acabou afetando o mundo todo, principalmente o Brasil. O Brasil foi um dos principais afetados, né? Principalmente a economia cafeira aqui no Brasil. Analisando aí a de 2008, vamos entender o contexto histórico. Os Estados Unidos vinha com uma economia excelente, o crédito imobiliário era muito forte, principalmente para aqueles clientes que eram considerados de risco. O que são clientes de risco? É a classe média. A classe média, aquelas pessoas que vivem de salário, seja alto ou baixo, é considerado, né, ainda mais se for da iniciativa privada. Como o concurso público não é comum nos Estados Unidos, então todos são considerados clientes de risco, aqueles que estão na classe média. Aí você começa a comprar muito, né? Do final da década de 1990, começo ali dos anos 2000 até 2001, que a economia estava muito boa, o banco passa a oferecer muito crédito, muito financiamento, né? Aí vem o atentado terrorista de 11 de setembro, né? O World Trade Center. E aquele atentado terrorista desencadeou o quê? A guerra do Afeganistão, a guerra do Iraque e, como consequência, gastos muito grandes do governo no setor militar por consequência dessas guerras, desse combate ao terrorismo internacional. O governo investindo muito no meio militar
deixa de investir, deixa de dar segurança ao setor financeiro, setor bancário, né, que restringe os investimentos, eleva a taxa de juros. Elevando as taxas de juros, as hipotecas, né, que é as prestações dos imóveis, passa a ficar cada vez maior, e como consequência de uma prestação mais alta surge a inadimplência, os bancos começam a sentir dificuldade porque os clientes não estão pagando. Isso acabou gerando uma bola de neve, né? E em setembro de 2008 foi o ápice da crise, foi quando o banco Lehman Brothers decretou a sua falência, gerando aí toda uma crise imobiliária. Interessante a gente analisar que essa crise evoluiu para outros lugares do mundo, como na União Europeia, gerando uma crise muito grande, né, que até pouco tempo mesmo, né, até 2015, 2016, aliás, até hoje, 2020, ainda tem países da União Europeia que está aí colhendo os efeitos dessa crise. Essa crise chegou até o Japão, chegou até o Brasil, apesar que muitas pessoas que se autodefinem de direita ou de esquerda, né, atribuem a crise brasileira apenas ao governo. Não, não existe isso de crise econômica ser atribuída apenas ao governo. Tem toda uma conjuntura internacional que também colaborou para que essa crise acontecesse. Então, essa crise nos Estados Unidos, unida à crise econômica na União Europeia, a crise do Japão, também chegou aqui no Brasil. Tá? É claro que o governo tem lá sua parcela de culpa, foi muito grande, mas a conjuntura internacional ela foi determinante. Eu poderia citar aqui vários exemplos de outras crises relacionadas ao capitalismo, mas eu vou citar apenas mais uma, né, que foi a bolha especulativa do Japão na década de 1990. Aliás, a bolha especulativa é talvez uma das principais causas das crises econômicas do capitalismo. Bom, pessoal, é isso aí. É só uma videodica bastante rápido, só para vocês entenderem um pouquinho sobre a questão das crises dentro do sistema capitalista e o mais importante de tudo, vocês entenderem que essas crises são cíclicas. Não existe um país no mundo, não existe. Tá aí os Estados Unidos, que hoje tem o maior PIB do mundo, é considerado o país mais rico do mundo, né? Não existe nenhum país no mundo que não passa por crises constantes. Então, é próprio do sistema capitalista, porque você tem um gráfico, né? O consumo ele chega até um determinado ponto. Nesse ponto, o mercado se exaure, aí é a hora que começa a descer, para ele poder se restituir, ganhar fôlego e restituir novamente, ok? Mas é isso aí, né? Espero que vocês tenham curtido essa videodica. Fiquem com Deus, até a próxima e bons estudos. Valeu!